A Turma do Chaves é um dos programas de televisão mais famosos no mundo. Ele foi gravado entre os anos de 1970 e 1994. No entanto, apesar de ter sido produzido há muitos anos, ainda faz um enorme sucesso atualmente. O que eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal, é como eram os atores do Chaves antes de ficarem famosos. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não é inscrito. Nossa querida Chiquinha, seu nome de batismo é Maria Antonieta de Las Nieves. Ela nasceu em 1950 e hoje tem 69 anos de idade. Ela começou a atuar quando tinha apenas 11 anos, numa novela mexicana chamada La Leona. E em 1963, foi eleita a melhor artista mirim por sua performance nessa novela. A Chiquinha passou a trabalhar com Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, em 1968, fazendo alguns filmes para ele. Não há muitas histórias da vida dela antes da fama, porque era muito jovem quando entrou para a Turma do Chaves. E, como eu disse antes, a única novela grande que ela participou foi La Leona. Ela também fez pequenas participações em outras novelas e no teatro, mas foram muito pontuais, nada tão marcante para a carreira dela. No entanto, ao interpretar a Chiquinha criado por Bolanhos, foi como se ela tivesse moldado a personagem de verdade. Ela definiu muitos traços da Chiquinha, o jeito de falar, de se vestir, os trejeitos, e só o Roberto Gomes Bolanhos escolheu o nome Chiquinha. E se você assiste bastante Chaves, deve ter reparado que em alguns episódios a Chiquinha simplesmente desaparece. Isso aconteceu porque, em 1973, ela ficou grávida. Exatamente, ela ficou grávida e precisou deixar o programa por 2 anos para cuidar da filha. Quando a filha cresceu um pouco, em 1975, ela voltou para a série e foi uma das poucas que permaneceu até o final, em 1994. Nos anos 2000, ela teve uma briga severa com Bolanhos, o criador do Chaves. O motivo? Basicamente, ela alegava que não tinha mais trabalho e queria montar um espetáculo teatral com o nome da Chiquinha para viajar pelo mundo. Já Bolanhos dizia que não aprovava que ela usasse o nome, principalmente porque ele achava que isso colocava em risco a reputação dos personagens. Então começou uma longa disputa jurídica. Ela contou que era muito difícil falar com ele. Ele quase não atendia ligações, nem respondia cartas. E isso a deixava angustiada. Até que um dia, ela decidiu ir ao cartório para registrar outro nome ou algo semelhante para continuar usando a figura da Chiquinha. Lá, ela descobriu que o nome Chiquinha não estava registrado há mais de 10 anos. Então ela o registrou em seu próprio nome e ficou livre para usar. Entretanto, o Roberto Gomes Bolanhos não aprovou tudo isso, e então começou outra disputa, de modo que em 2002 ela viveu um momento tão difícil na vida dela que sofreu um infarto. Graças a Deus, nada de grave aconteceu, ela não ficou tão mal assim e conseguiu se recuperar desse susto. E até hoje, ela continua celebrando a Chiquinha, estando exatamente desse jeito que vocês veem aqui. Já vamos falar sobre Nhonho e o Sr. Barriga. Eu não sei se vocês sabem, mas o Nhonho e o Sr. Barriga são interpretados pela mesma pessoa, o Edgar Vivar. Edgar Vivar nasceu em 1948 e hoje tem 71 anos, embora não pareça ter essa idade toda. Ele deixou de ser o Sr. Barriga e virou algo como o Sr. Magrinho, pois ele enfrentou alguns problemas de saúde. Em 2006, ele precisou implantar um dispositivo gástrico para controlar a fome, algo que limitava o quanto ele podia comer. Isso fez com que ele emagrecasse bastante. Vivar era amigo de Roberto Gomes Bolanhos. Antes de atuar no Chaves, ele não tinha experiência nenhuma como ator. Ele acabou entrando para o programa por causa da amizade com Bolanhos. Sua primeira participação na Turma do Chaves foi em 1970, exatamente no começo. Mas depois do fim da série, ele montou um circo no qual encarnava Nhonho e o Sr. Barriga, e o espetáculo fez muito sucesso no México. Em 2006, participou do filme Bandidas, interpretando o gerente de banco que era assaltado pelas bandidas. Na Clotilde, a bruxa do 71,
era interpretada pela Angelines Fernandes, que nasceu em 1922. Só que a história dela antes do Chaves é muito triste. Ela nasceu na Espanha e poucos anos depois estourou a Guerra Civil. Ela teve que viver escondida na mata, porque a guerra era intensa e corria risco de perder a vida. O pior veio quando a ditadura de Francisco Franco assumiu. Ela precisou fugir da Espanha e foi para Cuba. Em Cuba também enfrentou muitas dificuldades e depois mudou-se para o México, onde teve contato com pessoas do meio artístico. Quando chegou lá, conseguiu um emprego humilde como atriz. Convidaram-na para participar de uma peça de teatro. No palco, além de ser muito bonita, ela se destacou como atriz de talento, chamando a atenção do público e da própria companhia teatral. Por causa disso, foi chamada para papéis de maior porte. Mais tarde, trabalhando nessas peças maiores, ela foi percebida por uma grande rede de televisão mexicana, a Televisa, e foi contratada por eles. Agora vem a parte mais legal da história. Ela só entrou para a turma do Chaves por causa do seu madruga, o Ramon Valdés. Em 1971, ela trabalhava na Televisa e participou de um filme com o Ramon. Nesse período, eles se tornaram amigos de verdade. Iam à casa um do outro, tomavam café, iam ao cinema, etc. Quando ela terminou esse trabalho e ficou sem emprego, ela perguntou ao Ramon se ele sabia de algum programa ou produção que buscasse uma nova atriz. Então, ele conversou com Roberto Gomes Bolanhos e sugeriu que convidassem a Angelines para atuar. Bolanhos gostou bastante do currículo dela. Ela já havia feito papéis importantes na Televisa nas décadas de 1960 e 1970. E decidiu convidá-la, até criando a personagem Dona Clotilde de última hora, só para ela. Infelizmente, ela não pôde continuar até o final da série. Por volta de 1989, passou a ter problemas respiratórios devido ao fumo excessivo. Depois, foi diagnosticada com câncer de pulmão e acabou falecendo em 1994. Ironia do destino, esse foi justamente o ano em que Chaves chegou ao fim. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Decidi trazer menos personagens, mas com histórias mais profundas. Se vocês curtiram esse estilo, deixem o seu like, se inscrevam aqui embaixo se ainda não forem inscritos. Nos vemos no próximo vídeo.